O Bakugou é um péssimo exemplo de desenvolvimento de personagem. Bom, o Bakugou é um personagem que apareceu na primeira temporada de My Hero Academia, como sendo o garoto que fazia bullying com Midoriya. A princípio, quando você olha para esse personagem, você imagina que ele provavelmente vai ser uma espécie de vilão ou alguma espécie de rival do protagonista. Bem, o Bakugou, com o desenrolar da história, ele acaba virando meio que uma espécie de rival, já que ele não aceita muito o Midoriya depois que o Midoriya desperta seus poderes. Porém, o desenvolvimento do Bakugou é algo que sempre me incomodou, pois sempre eu fiquei com aquela coisa, uma hora esse personagem vai ter o que ele merece. Bakugou, de fato, ele não é um personagem do mal, ele é um cara do bem. A prova disso é em um arco que tem de Boku no Hero, que os vilões ele captura o Bakugou justamente achando que ele tinha uma tendência a ser um vilão, principalmente por conta da sua personalidade. Bakugou é um cara muito arrogante, pelo fato da sua individualidade ser a explosão. Com o suor que sai do seu corpo, ele consegue criar mini explosões ou até mesmo explosões grandes, já que no seu suor tem um elemento chamado nitroglicerina. E bom, isso é altamente inflamável que faz qualquer contato com fogo acabar explodindo. E como o seu corpo, de certo modo, é imune a isso, se torna uma habilidade muito versátil e muito útil para quem quer ser um herói. É claro também, Bakugou tem as suas limitações, como ele explica na segunda temporada. Por conta disso, ele se achava muito, até porque as outras pessoas reconheciam que o Bakugou era muito forte, até mesmo quando ele era criancinha. Isso fazia o Bakugou fazer muito bullying com o Midoriya, justamente porque o Midoriya ele parecia ser uma criança fraca. Embora Midoriya fosse fraco fisicamente, era uma criança que tinha um grande coração. E Bakugou, o humilhava justamente por ele não ter individualidade, já que muitas crianças da idade deles já tinham despertado algum tipo de habilidade e o Midoriya era o único que não tinha. Com o desenrolar de My Hero Academia, o Midoriya ele acaba herdando o poder do All Might, que é o One for All. Com isso, o Midoriya com o tempo vai treinando seus poderes. A princípio, o Bakugou não liga muito, já que as habilidades do Midoriya acabavam mais destruindo seu próprio corpo do que os seus inimigos. Mas ao ponto que o Midoriya consegue desenvolver sua habilidade ao ponto de conseguir ter uma luta normal, isso aos poucos vai incomodando ao Bakugou, ao ponto que o Bakugou vai vendo o Midoriya como uma espécie de rival ou alguém que não pode superar ele. E bom, o Bakugou é um personagem que com o desenrolar de My Hero Academia, ele é uma pessoa boa de certo modo, e ele tem um final feliz como foi visto no final da obra que teve em 2024 e com o encerramento do anime em 2025. Porém, isso sempre me incomodou bastante, porque parece que durante toda a obra de My Hero Academia, o Bakugou nunca teve aquele momento que ele toma uma lição, porque ele fez no passado. O Bakugou ele cometia muito bullying com o Midoriya, e não era do tipo bullying leve, era do tipo do bullying pesado, ao ponto de destruir o seu caderno, que era a coisa que o Midoriya mais amava, e até mesmo, dizendo que o Midoriya deveria se matar. Que é algo, que é extremamente problemático, principalmente se a gente pega o contexto de hoje em dia. Até porque Boku no Hero não é uma obra tão antiga assim. Ela é uma obra recente, que iniciou ali em 2014 e seu anime se iniciou em 2016. Então o Bakugou ele toca em assuntos que é muito pesado, principalmente em relação a incentivar uma pessoa a se auto-churrascar e também em relação ao bullying. Não sei vocês, mas eu sou um cara que sofreu bullying na infância. E quando eu bati o olho no Bakugou pela primeira vez que eu assisti Boku no Hero, eu sempre imaginei que esse personagem teria seu ponto, que ele seria humilhado ou tomaria uma lição. Não necessariamente que o Bakugou viraria um vilão, até que sim, na época eu suspeitei que ele viraria. Mas acontece que ele não vira, A gente tem a prova disso, como eu citei no arco, que os vilões capturam ele, mas o Bakugou sempre quis de fato ser um herói. Mesmo tendo essa personalidade horrível, ele sempre quis ser um herói. Porém, ele não tem esse desenvolvimento, e que vai trabalhando essa arrogância e sua personalidade problemática. Não, o Bakugou, de certo modo, ele vai melhorando um pouco. Mas isso não é uma forma assim como se ele tivesse tomado alguma lição. Não tem um ponto do anime que o Midoriya dá uma surra no Bakugou, ou que o Bakugou, se sacrifica por algo. Um ponto que me incomoda muito em Boku no Hero, principalmente quando estava lançando o mangá, foi no momento que supostamente o Bakugou teria morrido, que ele leva um golpe tão forte, que acaba sendo destruído seu coração. Só que outro herói chega lá e acaba salvando o Bakugou. Eu, particularmente, eu não gostei muito disso que o autor fez, pois o Bakugou foi um cara que fez muita merda durante boa parte ali de My Hero Academia, porque ele não teve uma melhora na sua personalidade. Muitos podem dizer, tem um momento do anime que tanto ele e o Midoriya, eles lutam de igual para igual, mas aquilo ali pra mim não conta como uma luta. Se fosse uma luta onde o Midoriya tivesse humilhado o Bakugou, aí sim, eu ficaria satisfeito, E assim, o Bakugou teria uma melhora na sua personalidade e não se tornaria tão arrogante e tão chato com o Midoriya. Porém, não, isso não aconteceu. Muitos podem falar que a humilhação maior que o Bakugou passou foi lá no começo do anime, quando o Midoriya correu para tentar salvar ele daquele vilão.
E eu digo, não, aquilo ali também não foi o suficiente, pois aquilo ali também não mudou o jeito do Bakugou. O Bakugou, sim, de certo modo, durante a obra, ele teve uma melhora, não vou negar isso. Mas não foi uma melhora, assim, que dá aquela satisfação pra quem assiste. Essa situação do Bakugou talvez pega muito pesado pra mim, porque eu fui uma criança que sofri bullying. Então, eu sei como é o peso de você passar pela situação do Midori, de ser humilhado, de ser impotente e não poder fazer nada. Então, eu queria que o Bakugou tivesse tido algum tipo de lição. O que pra mim seria perfeito seria a sua morte. A sua morte como sacrifício seria algo perfeito para ter a redenção desse personagem. Como alguns animes, também tem personagens do estilo do Bakugou. Um ótimo exemplo que eu posso dar aqui, um clássico, é o próprio Vegeta, que começa humilhando o Goku lá no início da saga Saiyajin. Mas com o decorrer do anime, o Vegeta vai sendo humilhado, mas não porque o Goku dá uma surra nele, mas porque o Goku vai superando ele e vai ficando mais forte do que ele, né? E assim, o Vegeta reconhecendo que o Goku era muito forte. Isso acontece de forma parecida em My Hero Academia, mas o Bakugou ele não vai reconhecendo as habilidades do Midoriya. Na verdade, ele vai criando uma rivalidade, né? E sentindo até uma certa raiva, né? E querendo ser mais forte do que ele, de qualquer forma. Ele não reconhece que o Midoriya é muito melhor do que ele. Não, ele simplesmente só quer ser mais forte do que ele. Então, assim, eu particularmente, eu acho que o Bakugou é um péssimo exemplo de desenvolvimento de personagem. Porque em algum momento da história ele precisaria ter algum baque ou algo assim que mostrasse pro Bakugou que ele era muito fraco e que o Midoriya tinha superado ele. Porém, isso em My Hero Academia não acontece. Até mesmo no final da obra, o Bakugou sempre continuou com sua personalidade arrogante. Era algo que ele deveria ter melhorado durante todo My Hero Academia, mas não foi isso que aconteceu. Claro, eu sei que você pode comentar, você deu o exemplo do Vegeta. O Vegeta continua arrogante em Dragon Ball. De fato ele continua, mas a arrogância do Vegeta não é o mesmo tipo de arrogância lá do início de Dragon Ball. O Vegeta, com o decorrer ali da saga Cell em diante, ele tem um grande respeito pelo Goku. Mesmo que seja seu rival, ele tem um grande respeito. Diferente do Bakugou, que ele não demonstra ter muito respeito pelo Midoriya. E por isso, o final de My Hero Academia não me agrada muito. Pois o Midoriya, que era o protagonista, que foi o cara que se esforçou, o cara que sempre foi humilde, que sempre tentou se sacrificar pelos outros, no final acabou sendo um professor. Claro, não estou desmerecendo a profissão de professor, mas a proposta do anime era dizer que o Midoriya se tornou o maior herói de todos, e no final, né, ele só se torna mais um cara ali comum, né, porque ele perdeu todos os seus poderes, enquanto seus amigos, né, se tornaram grandes heróis, e um deles, o próprio Bakugou. Isso é meio estranho, porque a mensagem que passa é que o Midoriya, né, foi um cara que se esforçou muito e no final, né, acabou sendo praticamente o que ele era no começo, um cara sem habilidades. Beleza, que tem todo aquele lance do legado, o lance do respeito que os japoneses têm em relação aos professores, mas para quem consome a obra em si, né, vê todo o desenvolvimento, parece que o autor deu um ótimo final pro Bakugou. O Bakugou era um personagem que merecia acabar My Hero Academia sem seus poderes ou morto, né, pelo menos na minha visão. É claro que, tipo, não odeio o personagem, eu tenho meus problemas com ele, mas eu reconheço que ele é, de certo modo, um bom personagem. Mas o autor que fez My Hero Academia, parece que ele fala que tudo que o Bakugou fez durante boa parte da obra em relação à sua personalidade, à sua adolescência e sua infância, aquilo ali não serviu de nada. Ele era um cara forte, se tornou um herói forte, e isso já compensa tudo que ele fez. Na minha visão, parece que ele não teve aquele pagamento de toda a sua babaquice na sua infância. Enquanto o Midoriya foi um cara que se esforçou, sempre foi humilde, até mesmo quando não tinha poderes, se sacrificou para salvar, no final teve que depender de outros amigos para ter um traje para voltar a ser herói. Pra mim foi um final mais humilhante pro Midoriya do que o Bakugou. Claro que em muitos momentos do anime, o Midoriya se mostrou ser mais forte do que o Bakugou, e de fato ele é no final da obra. Mas isso nunca, sei lá, me passou aquela sensação que o Bakugou foi humilhado pelo Midoriya, que o Bakugou aprendeu a lição. Não, tipo, parece que o Bakugou só teve uma melhora na sua personalidade, mas não deixou aquele seu orgulho e aquela sua arrogância de lado. E bem, essa é a minha opinião sobre o personagem do Bakugou. Eu sei que muita gente gosta dele, principalmente as meninas gostam desse personagem, mas eu admito pra vocês, até hoje o Bakugou é um personagem que eu não consigo engolir bem o que aconteceu com ele no final da obra. Na minha opinião, ele deveria ter tomado alguma lição, ter tido um sacrifício, ou ter tido uma melhora no decorrer mesmo no começo da obra, né? Pra ele aprender que tudo aquilo que ele fez no começo do anime, lá na sua infância, foi algo errado, foi algo problemático, porque na minha visão, esse lance de bullying e fazer outra pessoa tentar cometer o auto-churrascamento são temas meio delicados. Então o autor não deveria ter trabalhado dessa forma, né? De ter trabalhado que pessoas que fazem esse tipo de situação têm o seu karma negativo voltado. Mas não é algo que acontece com o Bakugou. Você pode até falar, mas ele quase morreu. Cara, muita gente morreu em Boku no Hero e eram pessoas boas, né? Teve heróis bons que morreram. E o Bakugou não é que ele seja um personagem ruim, mas ele era extremamente babaca na sua infância. Então, tipo, ele merecia ter tomado algum tipo de punição.
mas não foi o que aconteceu com ele. Mas bem, agora eu quero saber sua opinião sobre o Bakugou. Lembrando que isso aqui não é um fato, é a minha opinião sobre o personagem. Então também quero ouvir a sua aqui. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.